Ainda estamos em junho e as pessoas estão falando que a Mercedes pode estar sabotando o Hamilton. Se você não acredita, esse vídeo é para você ficar embasbacado. Só para dar contexto para vocês, aconteceu o seguinte no GP do Canadá. Antes da corrida, o Hamilton largou atrás do George Russell, que pegou a pole position. Aí todo mundo já começou a ficar de orelha em pé. Mas essa situação ainda iria escalar um pouco mais daqui a pouco. Antes da corrida, a Pirelli liberou uma relação de jogos de pneus das equipes. E os dois pilotos da Mercedes tinham os determinados jogos, 2 de duros, 1 de médio e 3 usados de pneus macios, os vermelhinhos. Então você já imagina que a equipe Mercedes teria a sua estratégia baseada em pneus duros e pneus médios, intercalando entre um e outro. Pois bem, durante a corrida, que ora secava, ora molhava, a Mercedes resolveu partir para uma estratégia um pouco diferente em relação aos seus dois pilotos. O Hamilton colocou pneu médio no meio da corrida e perto do final colocou pneus duros. Já no caso do Russell, ele fez o contrário, colocou pneus duros no meio da corrida e quando chegou perto do final, colocou pneus médios. O que, de acordo com as dinâmicas de tudo o que aconteceu, ele teve uma vantagem ao final e conseguiu ultrapassar o Hamilton para chegar em terceiro lugar. Isso, a ultrapassagem foi na penúltima volta, em que o Hamilton estava de pneu duro e enquanto o Russell estava de pneu médio. O Russell assim manteve a terceira posição e chegou ao pódio. Só que durante a corrida aconteceram coisas esquisitas envolvendo o Hamilton. A começar primeiro pela própria estratégia da equipe. Quando o Hamilton foi colocar o pneu duro no seu último pit stop, ele reclamou, ele falou, mas não tem nenhum pneu médio sobrando para mim? E o Bono disse, não tem, a gente acredita que o pneu duro vai ser melhor para você agora, até porque era a última alternativa e só tinha aquele pneu mesmo para usar. Hamilton até mesmo retrucou dizendo, eu não entendo como que não tem para mim e tem para o outro carro, que seria o George Russell, que também parou e colocou pneus médios e assim ficou mais rápido. Ainda depois da corrida, logo depois da bandeirada, o Toto Wolff parabenizou o Hamilton, que ficou em silêncio, não falou nada, balançou a cabeça e foi o silêncio mais ensurdecedor da Fórmula 1 em muito tempo. Lewis, the positive is the car is back in performance and we get on from it. Muita gente começou a teorizar que o clima na Mercedes está muito tenso e que o Hamilton não estava a fim de falar com ninguém por conta de algo que poderia estar acontecendo. Fim do primeiro arco. Você já entendeu tudo o que aconteceu. A Mercedes optou por duas estratégias, errou no caso do Hamilton por culpa de todas as dinâmicas da corrida, poderia ter errado com o Russell, porém não aconteceu. O Hamilton reclamou de pneus médios para ele, o que não tinham, já que ele já tinha usado o único pneu médio que ele tinha, enquanto o Russell só veio usar no final e assim conseguiu a vantagem. Pois bem, depois disso, um monte de gente na internet começou a falar que a Mercedes sabotou o Hamilton de propósito para favorecer o George Russell. Muito também porque o Russell ultrapassou ele na penúltima volta e assim conseguiu o último lugar no pódio. Inclusive até mesmo o Gabigol. Aviso, o trecho a seguir não quer relacionar o Gabigol ao fato de pessoas estarem dizendo que a Mercedes sabotou o Hamilton. Eu deixo bem claro que o Gabigol apenas jogou a teoria dele, que não tem nada a ver com esse ponto, tá bom, advogados? O Gabigol ficou incomodado com a situação da Mercedes. E é muito louco imaginar o Gabigol preocupado com a Mercedes, né? É meio difícil imaginar um assunto que ele esteja mais preocupado do que o Corinthians. E a própria transmissão, e aqui foi um pequeno erro da transmissão, ficou pedindo que a Mercedes colocasse pneus vermelhos no Hamilton para ele ficar mais rápido. Só que o Hamilton não tinha pneus vermelhos novos, então não ia adiantar ele colocar pneus vermelhos, no caso dos macios. Então se você está se perguntando por que a Mercedes não colocou pneus macios no Hamilton e a Mercedes não fez isso para ajudar o Russell, na real, a Mercedes não fez isso porque ela ainda conseguiu guardar um pouco de inteligência para ela. Não tinha pneu vermelho para usar, então eles não colocaram mesmo. Se tivesse que colocar algum pneu, seria o médio no final, mas no caso do Hamilton, ele já tinha usado. E sabendo de tudo isso, a gente começa a observar umas coisas que acontecem nas entrevistas. Semanas atrás, o Hamilton disse que ele não esperava ficar à frente do Russell em nenhuma classificação. E aí a gente fica de orelhas em pé, né? O que ele quis dizer com isso? Ele diz que não espera ficar na frente do Russell de jeito nenhum. E quando a repórter pergunta o porquê, ele só diz, deixa quieto. E aí, durante as sessões do Canadá, acho que foi entre a classificação e a corrida ou depois da corrida, o Hamilton disse que alguma coisa acontece com os pneus dele, no que se refere à temperatura, porque toda vez que ele sai dos pits, os pneus estão numa temperatura abaixo do que ele espera, ou do ideal. E eu nem preciso dizer que a temperatura do pneu é importante para o piloto e tal numa classificação. O que ele quis dizer com isso? Eu não sei. E aí você pega
tudo que aconteceu na corrida, tudo que as pessoas já gostam de falar, porque teoria da conspiração todo mundo gosta de inventar, e algumas frases um pouco soltas, como se o Hamilton quisesse falar alguma coisa que ele não pode falar, o rádio que ele ficou em silêncio, a gente consegue perceber pelo menos uma coisa que é verdade. O clima na Mercedes não tá lá muito bom, né? Não é como se todo mundo já soubesse que algo iria acontecer, que alguém ia brigar, que ia ter uma treta, todo mundo sabia que ia ter, Ainda mais o Hamilton agora de saída. Todo mundo começa a falar que a Mercedes está priorizando o Russell, porque o Russell vai ficar para o próximo ano e estaria deixando o Hamilton um pouco mais de lado, o que é natural uma equipe fazer isso, mas eu não acho que esse deixar de lado necessariamente precisa ser uma sabotagem, porque se você sabota o seu próprio piloto, o que você vai ganhar com isso no final do ano? Nada, né? Pelo menos é isso que a gente pensa. E agora, até mesmo pessoas que a gente nunca imaginou comentando Fórmula 1 estão irritadas, como o caso do Gabigol. E agora tem gente teorizando que estão sabotando o Hamilton. Pois é, né, gente? Pois é. Eu acho que não, porque eu não tenho advogado para dizer se sim, então vou dizer que não, acho que a Mercedes está sabotando, até porque não tem nem porquê. Não, acho que a gente não precisa teorizar isso não, gente. Acho que as equipes erram estratégia mesmo. Se a Ferrari tivesse errado a estratégia do Leclerc, ninguém ia dizer que era sabotagem. Todo mundo ia dizer o quê? Que a Ferrari errou. Todo mundo ia fazer piada. Mas como é Mercedes, não pode errar. Erros de estratégia, corrida foi louca também. Era muito fácil da Mercedes errar. Talvez tenha sido erro de estratégia mesmo. Quero saber a sua opinião. O que você pensa dessa história? Qual que é o seu parecer dessa situação? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui de Fórmula 1. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do F1. E um salve aí pro Gabigol. Vai, Corinthians!